Fala pessoal, eu sou o André e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi a minha jornada pra chegar no... Que bosta. Fala pessoal, eu sou o André e hoje eu vou contar pra vocês como eu cheguei no Master. Vamos lá? Bom, eu comecei a jogar Street Fighter faz uns 7 meses e eu experimentei muito o jogo, joguei com vários bonecos. E aí ontem me deu ciricutico e eu cheguei, não, agora eu quero pegar o Master. Então, olha aqui, vou mostrar pra vocês, né? Aqui Helena, nunca joguei com ela na Ranked, Chun-Li, Aki, aí Marisa Prata 1, Luke Prata 3, Bison Prata 5, aí tem Rashid, Zangief, Manon, Kimberly Platina. Detalhe, tá? Eu jogo no clássico também, então essa Júri aqui é clássico. JP, meu JP Platina 5 é clássico. Meu DJ Diamante 1 é clássico e meu Akuma Diamante 3 é clássico. Todos os outros são modernos, tá? E aí finalmente ontem eu peguei o Ken, que tava Diamante 5 no comecinho, e coloquei ele no Master. Foram 58 partidas e 2 horas e meia de jogo. Vamos ver um pouquinho como que foi essa jornada. Então eu comecei aqui, ó, eram 9h30 da noite, eu jogo no NA, tá pessoal, porque eu moro aqui. Então às 9h30 eu comecei com um Ken que tava com 24.184 pontos, e para pegar o Master você precisa de 25.000 pontos, então faltavam mais ou menos 800 pontos, né? Então 58 partidas depois, vamos subir essa lista aqui, eu cheguei no Master e foi minha última partida, eu não joguei mais depois disso, contra essa Marisa Diamante 4. O que é legal de falar? Eu tinha a impressão de que quanto mais perto eu tivesse do Master, né, com mais pontos no Diamante 5, eu ia encontrar adversários melhores. Isso não é verdade, não existe essa progressão tão certinha no matchmaking, pelo menos não até o Master. Tanto é que essa minha última partida, antes de pegar o Master, foi uma das mais fáceis da run. Outra coisa é que no começo da run eu tava muito nervoso. Porque, enfim, é Ranked, esse é um ambiente competitivo. E então não tava aquecido. Então vamos ver essa primeira partida aqui contra esse Akuma, que foi terrível. E eu tava jogando muito mal. Ó, tava apertando, tá vendo? Apertei 3 vezes o mesmo botão. Pulando, sem respirar. E eu perdi as 4 primeiras partidas seguidas. Então imagina, eu sentei e falei assim, vou tentar pegar Master. E aí eu entro na Ranked, perco as 4 primeiras partidas, direto. Eu tava com um colega no Discord e ele falou, tá salgado, respira, calma. Aí, cara, eu pensei, eu falei, é verdade, eu não tô respirando. Eu tava, tipo, travadaço. Aí eu comecei a respirar. Ó, o cara entrou em burnout, sabe? Eu tava com todas as barras de drive. Mas tudo bem que aí eu fiquei com um pouquinho a vida, né? E aí... gastei barra. Ele tava com paciência. Aí eu tentei dar parry, né? E aí entrei em burnout. Tipo, tentar. Isso é erro de atenção, né? Então, durante a run teve uma evolução nesse sentido. Teve uma evolução de ficar mais calmo. Teve uma evolução de ficar mais aquecido. Chega um momento no final da run que eu tô num estado de flow. Eu tô focado, né? Eu não tô jogando assim desatento, mas eu praticamente não tô pensando. Não por desatenção, né? Assim, não no automático, não é que eu tô jogando no automático, mas eu tô num estado de flow assim. Bom, perco aí de cara pro Akuma. Se eu não me engano, eu enfrento esse cara de novo depois e ganho dele relativamente fácil. E isso acontece, que é isso que eu quero mostrar pra vocês, com uma Mirror Match de Ken, que eu jogo aqui, ó,
Joguei a primeira, perdi. Joguei a segunda, perdi. Joguei a terceira, perdi. Joguei a quarta, perdi. Essa foi a Mirror Match, que é contra esse outro Ken aqui, ó. Pizza Time, maluquinho do Canadá. Vamos ver essa partida aqui que eu perco. E aí, 1 hora depois, isso era umas 9h40, né, mais ou menos. 10h40, eu enfrento, o cara cai comigo de novo na Ranked e eu ganho de 2-0 relativamente fácil. Ó, eu tô perdendo, né? Agora nem tenho muito o que fazer, ó, né? É legal ver essa diferença, né? Porque ó, eu tô com pouquinha vida. Um erro é fatal. Aí ele entra em burnout, mas assim, tô praticamente morto. Aí, ó, isso, dá pra matar. Não deu. E aí, nossa, cara, que doideira. Imagina eu salgadíssimo. Olha essa partida. Na ter 3 derrotas seguidas, aí eu vou, a primeira partida da quarta, primeiro round da quarta partida eu perco desse jeito. Eu tava entrando em parafuso aqui, tipo, foi aí que meu colega falou, respira. Ai, ai. Mas é legal porque assim, pra gente, né, o que não é profissional, a Ranked é nosso ambiente de competição. Então é normal ficar alterado. Assim, tem gente que não se afeta por isso. Mas tem gente que se afeta, porque é como se falasse assim, valendo, né? Então, isso afeta. E uma coisa legal é que quanto mais eu fui jogando, né, mais isso foi ficando tranquilo. Mais eu pude ir jogando focado mais no game e não pensando nos pontos. Morri. Matado. Morrido de morte matada. Aí vamos lá ver depois a outra partida com ele. Essa partida com ele foi 9h38. E aí 10 e... eu joguei 58 partidas, tá? Depois a gente vai contar, vamos ver quantas partidas eu ganhei. Porque eu ganhei mais do que eu perdi, não tenho dúvida. E eu tive partidas aqui que foram bem difíceis. Eu vou mostrar uma dessas partidas difíceis também. Achei aqui, ó. Aí foi 2-0 pra mim, tranquilo. É o mesmo cara, né? Pizza Time, Ventati, sei lá como é o nome dele. Mas aqui você já vê que meu jogo tá diferente. Eu já tô mais comedido, eu tô apertando um botão de cada vez. Eu tô esperando ver o que o cara faz. E uma coisa muito legal também dessa run, que eu fui ficando melhor em me adaptar ao estilo do adversário. Então você vai ver que tem algumas partidas que, por exemplo, esse Ken, ele gosta de vir bem pra frente, né, agressivo, ele fica vindo pra frente, ele quer contato, ele não pensa muito o jogo, ele não estuda, o tempo todo é porrada. Ó, apertando o botão, tá vendo, andando pra frente, ele anda pra frente, ele não quer saber de ir pra trás ou não, pra trás tá certo, né, mas assim, não quer esperar ir pra frente e pra trás ali, ficar parado, ele quer ir pra cima. E aí, isso me ajudou a entender melhor, porque você vai pegar adversário assim, e você vai pegar adversário que joga o jogo de uma forma, entre aspas, mais correta. E não adianta você querer que ele jogue do jeito que você espera. Você tem que aprender. E uma coisa legal dessa run é que me ajudou a entender melhor, assim, a perceber mais rápido. Começava a partida, eu já tipo, beleza. 5 segundos de partida eu já entendi o estilo do cara. Falei, tá. Porque às vezes você joga, tenta entre aspas, tá, assim, jogar o jeito correto e você fala assim, esse cara
é pior do que eu, né? E aí você fica bravo porque esse cara tá ganhando de você. Isso é uma coisa muito, é um conceito muito errado, né? É uma trap, né? É uma armadilha. Porque, pô, teve o campeonato da Kabum agora, né? Que o Notepad ganhou. E é legal, porque ele é um menino, né? Mas estão educando ele direito. Porque uma das coisas que ele falou, né? É que, né? Você fez uma campanha perfeita aí, né? Como que foi isso? Ele falou, cara, porque eu lutei contra todos os caras do mesmo jeito, entendeu? Não interessa se é o Bolado ou se é o Zezinho da esquina, eu encarei os dois da mesma maneira. E eu acho que isso é muito bom, né? Eu sou contra o ponto de misericórdia, né? Em alguns esportes tem isso de, por exemplo, no tênis de mesa, né? Que acaba 11 acaba o 7. E aí falam que no profissional tem esse ponto de honra. Quando o adversário é muito pior do que o cara e ele não ganha de 11-0, ele deixa o cara fazer um ponto. Eu não concordo com essa filosofia, tá? Dentro do ambiente competitivo. Eu acho que quando você tá competindo, de novo, a Ranked é a nossa competição, você é o contrário. Você demonstra respeito quando você não subestima o cara e quando você ganha de 0. Tipo, é pra dar 2 perfect? Vai dar 2 perfect, entendeu? Porque eu tô te respeitando, cara. Porque eu tô te encarando e te dando o meu melhor, sabe? Fora do ambiente competitivo, aí já não, né? Claro, você pode ajudar, ensinar um colega, você pode ser mais generoso, né? Até se tá numa FT10, enfim. Aí é outro contexto. Mas dentro do contexto de competição, né? Então, voltando pra partida aqui, né? Vocês podem ver o centro da partida enquanto eu vou falando também, né? Depois se quiser botar o vídeo. Aí eu tomei um drive tech no meio do Jingai. Aí subi que meio doidão. Eu não lembro se eu vou perder esse round. Bom, essa é a segunda partida, né? A primeira eu ganhei do cara. A segunda agora desse segundo set, né? Mas é legal de ver isso, né? Que uma hora depois, já aquecido, o jogo era outro. Ó, tá vendo? O cara apertando e eu tranquilo, pulei, vi o que você vai fazer, tal. Aí, ó. Aí ele já, tá vendo? O cara não para, velho. O cara não para. Mas vai apertar, aí vai tomar, né? Não é a vez dele. Aí eu dropei o combo, né, cara? Eu sendo sincero, eu tinha que ter perdido essa partida aí, porque eu paçoquei. Mas, enfim, o jogo, ele é isso, né, cara? Uma hora você ganha na sorte, outra hora você perde por azar, assim, é assim, né? Então eu peguei aqui, essa Maia era muito boa e aqui foi bem legal, assim, porque essa Jury aqui, ela já tinha um jogo bem mais consciente. Essa é uma partida que já é um outro estilo de partida do que a do Ken, que era intenso, o cara vindo pra cima o tempo todo, não querendo deixar eu pensar. Aqui não, já era uma partida mais de análise, de pensar mais. Então acho legal mostrar esse contraste, né? Uma Jury aí, Diamante 5 também, né? Tá vendo? Mais comedida. Você tem que saber qual que é a sua vez. Em termos de frame data, né? Ó, nesse jogo, a barra de drive é super importante.
ela é mais importante ou tão importante quanto a vida. É melhor você ter mais drive e menos vida do que você ter mais vida e menos barra de drive, tá? Aí a gente... ela tá com menos drive, né? Aí eu tenho que tentar pressionar ela pra colocar ela em burnout. É isso que eu tento fazer. E é isso, né? Mas aqui já é um jogo mais... Esse set foi 2-1, ela ganhou uma partida. Vou colocar essa partida dela pra gente ver, porque achei que foi uma partida bem interessante. Então, esse Dragon Slash, ele é um golpe que ele não deve ser usado, né, nos levels mais altos. Eu não sei, né, mas é o que falam pra mim, né, da teoria, meus amigos que são level mais altos e tal. Todo mundo fala, ó, ela se coloca em burnout, ela praticamente tá se colocando numa situação muito ruim, muito ruim. Mas não é porque ela tá em burnout que eu tenho que ir que nem um louco pra cima, também não é isso, né, porque aí, ideia atrasada, né, eu tinha que ter feito isso quando ela tava em burnout, não depois, e aí... Mas então, esse Dragon Slash, esse golpe do Ken, ele é 50-50. Então quando você acerta ele, quando você acerta não, quando o adversário defende, você ou agarra ou você bate, né? Então você deixa o adversário numa situação de 50-50, ele tem que adivinhar. Mas isso é se ele deixa você dar o golpe, porque no começo do golpe, além do Ken gritar, é um golpe que dá tempo de reagir. E se você pode reagir com algum golpe ou com Drive Impact. E aí que entra o negócio, porque essa Jury, ela não sabia como punir o Dragon Slash. E vários outros adversários durante a run. Mas, agora eu vou mostrar pra vocês uma outra Jury, que depois eu entrei no perfil do cara, ele era master com vários bonecos, então era um cara que entendia mais do jogo, né, e dessas, de como counterar, né, sabia o tempo de cada adversário, que, cara, essa aqui foi uma partida bem equilibrada, qualquer um poderia ter ganhado, eu ganhei, né, de 2-1, mas ela poderia muito bem ter ganho. Eu vou mostrar esse set todo, por quê? Porque eu tive que durante o set ir mudando o meu jeito de jogar, porque eu vi que ela reagia, eu não podia usar. Então, por que isso é legal, é crescimento e aprendizado? Porque eu falei, tá, beleza, eu não posso usar esse golpe. O que eu posso usar aqui contra ela se esse golpe eu não posso usar mais, entendeu? Então, ó, eu dei o primeiro, aí eu falei, será que ela reagiu ou será que foi meio que sorte, né? Aí não dava tempo, eu tava perto, ela tava baixada, mas aí ela vai reagir mais umas 2, 3 vezes, porque ó, aí eu falei, ah não, esse cara sabe, ele não é sorte, entendeu? Aí eu subo na loucura, entrego a paçoca, né, meu, doidão, virado no giraia, e entrego o round. Mas aí eu tenho que começar já a pensar, porque às vezes, beleza, você tem um set de 3 partidas, né, se o seu adversário der rematch, em tese, então, se você perder o primeiro round, pelo menos tenta perceber aquilo que está acontecendo, para ver se você consegue mudar para os outros dois. Ó, tomei de novo a bagaça, né, assim, tem que, pô, eu tô reagindo, você vai continuar fazendo? Eu que tô sendo tonto ainda. Tô assim, pô, o cara reagiu, não faz, cara. Ou faz numa situação assim que do cara, né, você tem certeza que não tá esperando, enfim, depois que você tá muito tempo sem fazer. Ficou 1-1. Aí agora vamos para o terceiro e final round. Ai, por quê? Cara, é difícil, né, mano? Nossa, ai, cabeção.
continua fazendo, pra continuar tomando. Mas é isso, foi esse cara quis jogar, né? Ele deu a chance de jogar as 3 partidas e foi bom porque deu tempo de ir se adaptando. E é legal, cara, porque, pô, igual eu falei, esse cara aí, ele é master com vários bonecos, né? Então essa era uma partida que demandava mais de mim. Então, o que acontece? Quando a partida é muito equilibrada, ela desgasta mais, porque demanda mais foco, você fica mais tenso. E o que foi legal também de aprender nessa run? Melhorar isso, né? De assim, pô, você joga tanto partida equilibrada, partida mais um nível mais difícil, que uma hora você fica mais acostumado e fica menos penoso. Mas é uma partida que, assim, durante essa run demandava mais atenção. É uma partida que qualquer um poderia ter ganho, né? Eu ganhei ali, mas muito bem ela poderia ter ganho. E, cara, envolve... não vou dizer que é, né, qualquer esporte, não é porque é Street Fighter. Qualquer coisa, assim, a gente tem que dar o nosso melhor e a gente não tá nas nossas mãos a vitória, né? Você tem que chegar lá e dar o seu melhor. Se você vai ganhar ou não, cara, pode desconectar seu controle, pode cair a luz, né? Enfim. Então, tem que entrar lá e dar o seu melhor, né? Pode ser que normal perder, inclusive. Agora eu já não tô dando mais o Dragon Slash, eu acho, né? Ó. Tentei continuar, ou fui pro grab, o cara deu tech. Aí, ó, passou, isso é um perigo do moderno. É uma grande vantagem, com certeza. É muito mais vantagem você ter o Shoryu de um botão. Mas, às vezes, o que acontece é isso. Você toma o bait, você sobe errado e aí, cara, você subiu, né? Você subiu, vai ser punido pesado. Aqui, beleza, vou perder, não tinha o que fazer. Tava em burnout, pouca vida, qualquer OD que ela desse, ela me matava. Eu perdi a primeira e fui pra segunda, né? Vamos lá, segunda partida é essa. Terceiro round. Qualquer um pode ganhar, os dois com as 3 barras. O Cloud Kicker, né? Chutador de nuvem. Sacanagem. Usei, né? Mas usei já numa situação mais difícil dela prever. Aí, cara, deu oportunidade, dei o level 3 e bora continuar a pressão. Aí tem que tomar cuidado. Ali, né, assim, é uma coisa que eu tenho que melhorar, mas ali eu já teria que ter dado o médio e drive rush, né? Só que eu só dei ou Jinrai, mas enfim, paciência, tava ganhando, né? E aí vamos pra terceira e última desse set, que foi um dos sets mais competitivos, né? Don't expect me to be a pushover. É legal, né? Porque aí cada um ganhou uma e agora a gente vê, né? É legal quando vai, quer dizer, não quando você tá jogando, né? Mas quando você tá assistindo. É legal você ver a terceira partida e também uma outra coisa que eu acho que a terceira partida ela é interessante porque os dois meio que já se estudaram, né? Os dois já meio que sabem um pouco do jogo do outro, né? E agora? Como é que vai ser? Subiu. Aí ela apertou. Vamos ver. Tentei dar o grab. Tensão, tensão. Aí o cara ficou nervoso, né? Se desesperou.
No momento, né, vai ficando tenso. Você acha que o cara vai apertar. E aí ela se precipitou. Segundo round. Ela tem level 3. Eu ainda não enchi o level 3, né? Tô com o level 2. Ó, muito bom, né? Antiaéreo de botão. É muito bom mesmo, tá? Mas aí pode acontecer isso aí também. Que se eu desse o normal, pegava. Eu não sei porque eu apertei o OD. Isso aí foi meio... acho que foi nervos mesmo. E aí eu entrego, né? Aí a gente vai pra terceira partida, os dois com level 3. Cara, final, tudo igual, né? E... aí já começo perdendo. Ela já carrega, né? Faz 2 cargas do chute dela. Eu tento avançar pra dar um agarrão ou alguma tentativa ali. Defendendo. Aí ela andou pra trás, o que foi bom pra mim. Porque se ela continuasse me jogando pra parede ali, então parece que ela também tá meio apreensiva, sabe? Aí pulou, aí tá meio que... Cara, basicamente eu esperei, né? Eu acho que eu esperei e deixei ela errar. Entende? Eu acho que isso que foi mais nessa partida aí. E às vezes é isso, cara. Quem tá mais calmo acaba... né? Quem erra menos, né? Então, aí ela se colocou em burnout. Eu tomei cuidado, errei. Ela errou. E é isso, cara. Esse jogo é isso. Tipo, eu errei, ela errou. É o azar do azar da sorte. Eu dei sorte, ela deu azar. Ela deu sorte, eu dei azar. E... acontece uma atrocidade dessas aí. Mas... eu acabei ganhando, mas poderia ter perdido, né? Bom, então é isso, tá? Vamos contar agora quantas partidas eu ganhei e quantas partidas... Foram 58 partidas, tá? Eu já contei. Vamos ver quantas eu precisei ganhar, né? Foram mais ou menos 2 horas e meia, né? Das 9h30 até meia-noite. Então, ó, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 partidas. Então eu ganhei 35 partidas de 58. Acho que é isso. Se eu não contei errado, se eu contei errado, vocês me falam aí. Eu vou fazer o percentual depois e coloco na descrição do vídeo. E então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido, tá? Se você curtiu, dá um like aí, se inscreve no canal. Tem o link pro Discord também. Entra aí, tem uma galera que se junta lá, joga junto, ensina também. Então é bem legal se você quiser participar. E agora eu vou streamar também no YouTube, na Twitch, né? Um pouco jogando no Master. E porque eu quero pegar a roupinha verde, né? Então tem poucos dias aí ainda pra conseguir pegar a roupa verde do Ken e os banners lá. Então é isso. Valeu, galera. Abraço. Fui.